c'è, e nella musica c'è di la voce sua, comunque sia, inconfondibile per me. Adesso è il piano che tu stai suonando. Accompagnami, parlami, guidami e non mi perderò. È la voce della musica che chi ha un cuore ascolterà. Il tuo cuore rock, il tuo cuore blues, per me, per chi non sente più. Comporta dizer que hoje nós estamos numa sequência de eventos que são os pré-congressos. Portanto, além da gente estar fazendo um evento científico, é também um evento político. Ou seja, hoje nos pré-congressos, aqueles que vêm falar conosco, eles estão vindo falar de temas que nós, organizadores desses pré-congressos, julgamos que são temas pertinentes à questão do compromisso social da psicologia. Porque nós trabalhamos, ou seja, temos enviado esforços nessa direção. Esse plenário vem trabalhando no sentido de encaminhar o processo de intervenção social do Conselho, intervenção junto à categoria, aos órgãos públicos, à população, no sentido de pensar a psicologia inserida nos diversos organismos, nas diversas questões relacionadas ao social. Ou seja, é uma certa leitura, vamos dizer, uma certa interpretação que se faz da nossa profissão. Então, nesse sentido, como um evento político, um evento científico e político, nós vamos ter a fala de duas pessoas que eu vou estar apresentando, e nós vamos ter em seguida um pequeno tempo para perguntas, e em seguida nós passamos para a tirada de delegados, porque esse evento é um pré-congresso preparativo do Congresso Regional Minas Espírito Santo, que prepara para o Congresso Nacional, que será em Brasília. Bem, então, recapitulando, nós temos no primeiro momento que é a fala das pessoas, um período de discussão, depois é tirado delegados. Os delegados é na proporção de 1 por 2. Esses delegados devem estar associados, devem estar ligados a alguma ideia que esse sujeito pensa, que essa pessoa pensa, entende, que deve ser uma proposta para os conselhos, para o Conselho Regional, para o Conselho Federal, defender, lutar, trabalhar na perspectiva da organização e da atuação da categoria. Nós temos alguns impressos que eu já vou estar deixando na senta, por favor. Esses impressos, se alguém tiver alguma ideia, que quer estar trabalhando aqui hoje, né? Para que a gente possa estar apresentando ao final, na tirada dos delegados para o Congresso Regional. Bem, só mais um dado é que essas teses não têm necessariamente de ser elaboradas, estarem terminadas aqui. Talvez o slogan, a ideia que você gostaria de estar defendendo no Congresso, é que deve estar presente nessa tese que nós estamos pensando nesse momento. Bem, nós não podemos nos estender demais, porque nós temos um tempo relativamente curto.
Hoje nós vamos estar trabalhando o tema trabalho em rede, redes sociais. Vamos ter aqui entre nós, estão aqui entre nós, a Margarete Amorim, a quem eu convido para vir à mesa, que é psicóloga, analista institucional, coordenadora do Instituto Félix Guattari, consultora em políticas sociais. E Juliana Gondim Jaú, psicóloga, mestre em psicologia social UFMG, especialista de família e casal, membro da equipe CIS, equipe sistêmica. Aqui eu convido a ocupar a mesa. Eu estou pensando, acho que a gente poderia estar combinando aqui, em torno de 20 e poucos minutos para cada uma das palestrantes. E depois eu poderia, para que a gente possa ter algum tempo, possa estar falando com as pessoas presentes também. Né? Certo? Eu gostaria de gente dizer para as pessoas, nós não vamos estender aqui noite adentro, estou alertando para eles, para que as pessoas não se preocupem muito e vá embora antes que a gente possa concluir essa parte, que acho que é importante, a parte da tirada delegada, até para que a gente possa discutir um pouco mais que sentido tem isso para a nossa categoria. Era isso? Penso que nós podemos ficar aqui até 10 horas, se necessário. Sim, para se organizar. Bem, nós vamos começar pela ordem alfabética. Quem vocês vai falar aqui? Então. Encontrando amigos na plateia, isso é interessantíssimo, né? Eu até brinquei com o pessoal assim, nós vamos competir como Calion e Margarete. Nós vamos competir com Caligares, né, gente, que está lá no tema violência em debate, mas, né, paciência. Bom, eu escrevi um texto para falar aqui hoje, que se vocês acharem ele um pouquinho denso, eu tenho a sorte que eu estou com um monte de esquizoanalistas na plateia, que vai poder ajudar a gente a clarear muita coisa. Mas é porque era um exercício, já tem um tempo que eu estou escrevendo esse texto, nunca terminava, e eu falei, bom, agora eu vou encarar essa tarefa. Eu resolvi chamá-lo das redes e dos rizomas. E esse texto, ele está assinado com meu nome, eu assinei da seguinte forma, Margarete Amorim e muitos e muitas. Então, eu assinei dessa forma para que ele próprio, esse texto, ele seja um testemunho do processo rizomático, que é o seu tema, mas que também foi o procedimento de uma realização concreta do que ele relata. Lembrando Gilles Deleuze e Félix Guattari, eles nos diz em seu texto sobre o rizoma: escrevemos o antiédipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita gente. Por que preservamos nosso nome? Por hábito, exclusivamente por hábito. E mais na frente eles dizem: não chegar ao ponto em que não se diz mais eu, mas ao ponto em que já não tem importância dizer ou não dizer eu. Não somos mais nós mesmos.
Desde que tive contato com essas teorias da esquizoanálise, o movimento, que faz parte do movimento institucionalista, instituinte, eu não me sinto mais eu mesma. Sinto-me uma peça de uma máquina de guerra, de uma rede, de um rizoma, crítico do mundo de injustiças no qual vivemos, assim como em permanente invenção do mundo no qual desejamos viver. Gestado em conexão com outros inúmeros dispositivos e agenciamentos de um mundo que está por vir. Ao me predispor a escrever esse texto, já não era mais um eu que o escrevia, eram muitos fazendo parte dessa rede rizoma. Este é o quarto texto que tentei escrever, completamente diferente e produto de outros 3 textos. Ligado a muitas leituras, então texto-leituras, texto-aulas, supervisões com Barenblitz e, sobretudo, a experiências vividas coletivamente. Nesse processo, texto, rede, rizomas, como se visse um filme na minha frente, me vinha à memória um mundo de vivências de trabalho com redes que eu havia tido. Desde 1986 ou 87, quando trabalhei no hospital público, e fizemos um trabalho de intervenção e de mobilização que participou todo o coletivo do hospital, todos os funcionários, culminando em assembleias semanais e encaminhamentos de várias questões relativas àquele grupo. Depois dos 19 núcleos de apoio e promoção de famílias, criados a partir de um curso sobre famílias em 96, dispositivo que se propunha a mobilizar a comunidade para refletir sobre seus problemas e potencialidades, as reuniões comunitárias numa vila que a gente trabalhou, que culminou numa grande mobilização local e efetivação de alguns projetos de interesse daquela vila, a participação como cidadã em várias redes representativas na construção de políticas públicas, de movimentos sociais e ONGs, a rede de humanização de hospitais que atualmente estamos tentando implantar, a rede jovem, um projeto que escrevemos, a potencialização de redes pessoais e familiares no trabalho clínico e, finalmente, o último trabalho no qual estou mergulhada, que é uma consultoria, me autorizaram a citar o nome, né? Para a Superintendência de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional, a SAREME, da Secretaria de Estado de Justiça de Minas Gerais. Eu tenho o prazer de ter a superintendente aqui hoje, né, que pode ser testemunha e contar um pouquinho essa experiência, né? Cuja culminação tem sido a participação na construção da rede de parceiros em ações socioeducativas, onde estamos trabalhando no reordenamento desse atendimento, como também no fortalecimento da rede interna e externa dessa entidade. Enquanto escrevo, constato que, desde que vim ao mundo, existo em redes e em redes de redes. Que o que eu chamo de eu mesma nada mais é que momentos fugazes de infinitos processos dessas redes, e que tornar-me especialista em redes é apenas um mero artifício destinado a assumir, um pouco mais formalmente, o que sempre aconteceu sem eu saber. Vou começar então a escrever usando o pronome nós, no qual se integram todos que querem fazer parte desse texto Rede Rizoma. Bom, nossa realidade mundial atual, ela se apresenta alarmante em seus principais aspectos. Os indicadores globais de miséria, pobreza, desemprego, fome, mortalidade, analfabetismo, delinquência são dramaticamente inquestionáveis. Esta avaliação se torna muito mais grave quando vemos o nível de potencialidade que dispomos para resolver esses problemas. Correndo o risco de simplificar, podemos dizer que as causas de tal situação
se resume no grau de exploração, dominação e mistificação e seus concomitantes, acumulação de riqueza, poder, saber, prestígio, por parte de grandes entidades supranacionais, FMI, Banco Mundial, etc., assim como dos estados e dos mercados, cuja orientação a serviço do capital é causa da condição de miséria e pobreza de quase 2/3 da humanidade. Nós assistimos à eficiência dessas entidades para propiciar tais flagelos, assim como seus fracassos nas ideias e ações destinadas a minimizar os efeitos letais desse processo, que, ao mesmo tempo, começaram a ficar perigosos para eles mesmos, né? E eles começam a criar novas formas de resolver isso, para o crescimento e acumulação de capital, como para as agências que servem esse capital. Esse modo de produção da vida, que é a formação social econômica capitalista, para impor a sua lógica, tem desmantelado grandes organizações e práticas que eram protagonistas típicas da resistência da sociedade civil contra esses processos de injustiça crescentes. Nós assistimos o desmantelamento dos sindicatos, organizações, militantes, alguns partidos políticos verdadeiramente populares, setores progressistas da igreja. Mas atualmente se tem visto esse mesmo modo de produção, né, esses agentes, se tem visto obrigado a chamar em sua ajuda a sociedade civil dentro de uma suposta vocação de participação democrática. A sociedade civil, consciente dessa incompetência e impotência relativa dos donos do mundo e ainda da possível captura da contribuição popular, tem se organizado para sua subsistência em formas de movimentos, ONGs, em várias outras modalidades que, se às vezes mostram diversas formas de colaboracionismo e de aceitação das regras do jogo, conseguem funcionar alternativa, independente e ainda contra seus exploradores, dominadores e mistificadores. Essa pequena introdução contextual, ela visa destacar que, dentre as inumeráveis modalidades de atuação, as chamadas redes e redes de redes ocupam um lugar tão importante quanto problemático, dependendo da concepção ética e política com a que são pensadas e efetivadas, assim como quais são os motivos de relações que estabelecem com o processo perverso acima citado e com suas agências. Dentro do vasto espectro das redes, existem algumas que são admiráveis. Se vocês conhecerem outras, vocês podem acrescentar, mas, por exemplo, eu pensei no movimento do Sem Terra, ou atualmente, eu tive o prazer de vir sexta-feira passada aqui, para me contar, o pessoal estava contando como foi o Fórum Social Mundial, e eu pude sentir o clima desse Fórum Mundial Social aqui dentro, não foi? Isso que é a força da rede, né? O clima veio para cá. Eu senti que eu estava lá no Fórum Mundial Social. E ele continua, né? O movimento continua. Mas também vigoram outras sinistras e ilegais, tais como as mafiosas do tráfico de drogas, de armas, de prostituição, ou as macro-redes legais do capitalismo mundial integrado, segundo Guattari, que chegou a tal grau de globalização e interdependência que, se acontece uma coisa do outro lado do mundo, repercute aqui. Tamanha essa interdependência. E cuja vinculação com as ilegais é notoriamente duvidosa. As redes sociais estão longe de serem homogêneas, eticamente homogêneas, apesar de que, muito frequentemente, as redes menos corretas deflagram acontecimentos, devires e resultados surpreendentes com relação ao que se pode esperar da sua inspiração teórica e sua forma organizacional.
É preciso ressaltar que as bases conceituais e de valores, assim como as formas de gestão e organização, são determinantes de sua função e de seu funcionamento históricos, assim como do sentido e valor de seus efeitos. Também é verdade que não existem redes puras e que dentro das que são melhor fundamentadas ou organizadas, subsistem e retornam as mazelas das mais deletérias. A gente presencia tudo ali, né? Se torna, então, indispensável que tentemos estabelecer parâmetros ético-político-estéticos, sempre provisórios, mas inquestionáveis, né, para avaliar a inspiração teórica, os meios e os fins, a organização e a atuação das diversas redes, para assim a gente poder criticar, compartilhar ou não sua existência e andamento e contribuir para o seu constante aperfeiçoamento. Uma diferenciação bastante óbvia é a de que, desde que existe uma sociedade na Terra, ela adota variadas formas de rede. No institucionalismo, por exemplo, a gente costuma dizer que sociedade é uma rede de instituições. Instituições, organizações, estabelecimentos, equipamentos, práticas e agentes. É preciso também distinguir as redes espontâneas das redes induzidas e gerenciadas por várias entidades estatais ou civis através de procedimentos tecnológicos específicos. Por outra parte, nós estamos aqui para isso, né? Como trabalhar com rede, construir isso. Por outra parte, uma classificação clara e exaustiva dos tipos de redes humanas não é algo que, segundo saibamos, esteja estudado e publicado. É importante destacar que tanto os movimentos de resistência e de defesa da vida, como os predominantemente reprodutivos e antirreprodutivos, como o capital, o Estado, tanto quanto as organizações criminosas e as revolucionárias, desde suas mínimas expressões locais até mundiais, configuram redes. Da existência, do predomínio, da funcionalidade ou da falência dessas redes depende a vida das comunidades. O homem não existe isolado. A espécie humana e a organização reticular são imanentes, porque as redes conectam as unidades consideradas básicas que compõem as sociedades humanas são também internas aos citados elementos, ou seja, os chamados indivíduos, sujeito, pessoas, são no seu próprio interior redes. Mas o que nos interessa especialmente aqui é definir e analisar as redes como agenciamentos e ou dispositivos ativamente suscitados, construídos por diversos agentes e protagonistas, utilizando-se de diferentes meios, formas e fins para colocar e resolver problemas ou dificuldades circunscritas ou desenvolver suas potencialidades. Sendo que, de acordo com nossa posição a respeito, muito mais que como dispositivos circunstanciais para resolver questões, ou potencialidades, nós consideramos as redes como organizações existenciais ou modalidades de convivência, modalidades de existência. Tentando ser breve, procuraremos expor sucessivamente sobre o tipo de redes, já anunciado um pouquinho acima, que diversas entidades governamentais ou não propiciam ou constroem, mais ou menos heterogestivamente, assim como no outro extremo, vamos falar um pouquinho as redes plenamente democráticas e autogestionárias, que a gente vai estar chamando dos rizomas. As primeiras podem tomar como ponto de partida redes informais legais que já existem e funcionam, ou podem armá-las em torno de algum problema definido pelo Estado ou por entidades
entidades privadas da sociedade civil, para o qual se solicita a colaboração ou protagonismo relativamente autônomo da rede em questão. Tais redes acostumam contar com subsídios, são coordenadas, ou tem uma coordenação e assessorias oficiais ou civis, beneficentes, filantrópicas e caritativas. Dito de outra maneira, podem ser mistas ou parcialmente autônomas, permanecendo em funções por um período provisório ou definitivo. A tessitura de gestão das mesmas pode ser participativa, que seria quando a rede colabora com autoridades em ações que lhes são externas e hierarquicamente superiores. Podem ser redes cogestionadas ou cogestivas, quando a gestão e a condução são paritárias, ou autogestionárias, quando o protagonismo pleno pertence aos integrantes de origem da rede, podendo ou não ter a ajuda de outras entidades ou expert, governamentais ou privadas, mas de forma independente. Essas modalidades de funcionamento acostumam apresentar certa correlação com a estrutura e dinâmica interna das redes, que podem ter um predomínio de dimensões verticais, centralizadoras ou horizontais, ou transversais, autenticamente autogestionárias. Tanto o clima, a atmosfera, ou a cultura, a convocação, a formação, os papéis, as lideranças, o planejamento, as alianças, podem acontecer de forma autoritária, ou laissez-faire, ou democráticos, direto ou indireto. As combinações possíveis desses elementos são inumeráveis, assim como as mudanças de um para o outro. Mas a incoerência entre os fins e meios tem um preço que, tarde ou cedo, acaba por prejudicar a gestão e os gestores. Dentro das modalidades que denominamos tecnológicas de formação, gestão ou assessoria de redes, encontramos um leque de orientações teórico-técnicas. Como exemplo, podemos citar a tendência que denominamos cibernética, comunicacional sistêmica, a holística, a psicossociologia das organizações, a pesquisação, assim como algumas orientações do psicodrama, a qualidade total, planejamento estratégico. Todos, de alguma forma, trabalham com rede. Consideramos que cada uma delas tem seus méritos e seus defeitos, e que seu estudo detalhado é da maior importância para os gestores de redes, para nós, gestores de redes. Mas não é isso que a gente vai fazer nesse texto. Nesse texto, vamos tentar trabalhar a tendência da análise institucional e da esquizoanálise dentro do movimento instituinte, por ser a que consideramos mais ético, política e esteticamente originais, crítica e implicadamente teorizadas e inventivas. As correntes que propomos para o trabalho em redes provém de uma antiga tradição de autoanálise e autogestão. Essa larga história inclui, antes da modernidade, milhares de iniciativas predominantemente empíricas, às vezes sustentadas até por teorias míticas, religiosas ou filosóficas, para transformar-se finalmente no que nós chamamos, ou melhor, que Deleuze e Guattari chama do paradigma ético-político-estético, ou, que o Gregório chama, Barenblit, de ecopraxis. Desde o comunismo tribal primitivo, que é um exemplo desse tipo de rede, o movimento de Espartaco, passando pelo cristianismo primitivo, as máquinas de guerra bárbaras, o modo de produção comunal germânico e chegando às inumeráveis experiências autogestionárias de comuneiros do Paraguai, os quilombos no Brasil, os quibuts, a República Espanhola, a Iugoslávia, a Argélia, na metade do século XX, a resistência a todos os imperialismos, até chegar a todas as iniciativas movimentistas do chamado terceiro setor,
setor que a gente vê hoje, atualmente em curso no mundo inteiro, a rede era e é seu modo de pensar e operar essencial, cada um inventando e trabalhando com suas modalidades singulares. Essas experiências deram origem a teorias e modos de intervenção que adquiriram um nível epistemológico, como é o caso da análise institucional, e outros níveis que a gente considera mais complexos, que é a esquizoanálise de Deleuze e Guattari. E é baseado principalmente nesses autores que a gente vai trabalhar com eles. A análise institucional é uma corrente de grande difusão na Europa, mas especialmente na América Latina. Esta escola se fundou e se desenvolveu principalmente com Rousseau e Guattari, a partir da tradição autoanalítica e autogestionária dessas experiências que eu acabei de citar, históricas. Mas na França, especialmente, com base nas experiências da pedagogia autogestionária e da sociologia e antropologia ativas, que saíam de uma posição acadêmica, clássica, neutralista, e se dedicou à investigação e intervenção sobre todo tipo de organizações, estabelecimentos e movimentos de vocação autogestionária. O tipo de rede que tal corrente propõe está inteiramente inspirado nos princípios da democracia direta. A autoanálise e a autogestão e aspira a autoanálise e a autogestão, mas não só de deflagrar essas forças instituintes organizantes em todas as unidades, mas também na sociedade como um todo. Conceitos teóricos como demanda, encargo, implicação, analisadores espontâneos e construídos são autênticas invenções dessa corrente, que tem como dispositivo técnico privilegiado as Assembleia Geral. Na América Latina, há grandes seguidores dessa corrente, e no que se refere ao trabalho com redes, podemos destacar a Elina Dabas, na Argentina. Eu até trouxe 2 livros dela, para quem quiser depois folhear. Eu acho melhor folhear livro do que escrever só bibliografia. Esse aqui é Rede de Redes, que é um livro mais da prática mesmo, as práticas de intervenção em redes sociais. E esse aqui foi um congresso que teve na Argentina, fantástico, parece, pelo que está aqui dentro. Rede, a linguagem dos vínculos, onde no nível mais teórico, quem quiser mergulhar nesse nível mais teórico, tem todo tipo de leitura sobre rede. Bom, a esquizoanálise, na verdade eu falei isso tudo para falar o que eu quero falar aqui agora. Desculpa aí, cansaço, né, gente? A esquizoanálise de Deleuze e Guattari, não sei se essa definição é tão adequada, mas é toda uma concepção do mundo e da praxis. Seus criadores, autores de uma obra monumental que supera 40 volumes, têm tratado de vários domínios e campos da realidade. Eles compartem com as correntes da análise institucional e outras afins a vocação de democracia direta extremada, que esse tem denominado utopia ativa, mas apresentam extraordinárias diferenças de todas essas tendências. Já no final da década de 60, estes autores haviam recorrido e reformulado as grandes invenções da filosofia, das ciências formais, naturais e sociais, que viriam, muito depois, a serem entendidas como os novos paradigmas. E amalgamado às mesmas contribuições da arte, da literatura, da história e do saber mítico popular e da loucura, para elaborar um paradigma próprio que denominamos ético-político-estético. Limitaremos aqui a detalhar um pouco mais detidamente sua original concepção de rede, de qualquer tipo de rede, incluída a rede social, a que eles chamam de rizoma,
exporemos sinteticamente 4 conceitos da esquizoanálise que consideramos essenciais na maneira deleuziana guattariana de entender redes rizomas. A partir de agora, gente, eu proponho a vocês que não preocupem em entender, não. Se vocês conseguirem sentir algum clima diferente, esse é o efeito que a esquizoanálise se propõe. Se a gente for pegar conceito por conceito, é tão complexo, tá? Então eu acho que o mais interessante, e essa é uma proposta deles, é que você leia, se aproxime, né, da leitura ou dessa fala, de uma forma de ser afetado por ela. Então vamos sair desse entendimento racional, por mais que o texto seja bem assim, mas tenta embarcar um pouquinho nesse processo de fala sem se preocupar muito com o entendimento de cada coisa que está sendo falada. Eu fiz até uma experiência interessante, porque eu estava lendo esse livro, Mil Platôs, no primeiro capítulo, eles falam sobre rizomas. E eles começam até aquela frase que eu pus no livro, né? Escrevi o livro do Antiédipo A2, etc. Eles começam falando isso aqui. E nessa leitura, eles têm a primeira parte falando do rizoma, eles falam do livro. O que é o livro? Como se escreve o livro? Como se lê um livro? E eu fui transpondo onde eles punham livro e pus redes e fiz um texto, um plágio deles, fantástico assim, mas ficou muito delirante. Aí eu mudei e não trouxe o texto para cá não, mas vale a pena depois vocês fazerem esse exercício. Troca a palavra texto por redes que dá certinho, que eles querem falar. Então, quais são os 4 conceitos da esquizoanálise que a gente deveria conversar um pouquinho? Primeiro, a divisão ontológica entre molar e molecular. Segundo, os conceitos de produção, reprodução e antiprodução. Terceiro, o conceito de clínica universal. E quarto, o conceito de rizoma. Então, primeiro, né, a divisão ontológica entre molar e molecular. Para a esquizoanálise, a realidade funciona integralmente em 2 planos, ou lógicas ou processos, o molar e o molecular. O molar corresponde aos grandes conjuntos que, de alguma maneira mais ilustrativa, denominaremos instituídos, organizados, estabelecidos, delimitados, ordenados, hierarquizados, centralizados, estabilizados, determinísticos e de capacidade de inovação lenta e bastante previsível. Suas dimensões são espaciais, temporais, quantitativa e qualitativamente convencionais. Qualquer coincidência, qualquer lembrança, semelhança é mera coincidência, né, gente? Neles predominam a reprodução e a antiprodução. Suas entidades podem encontrar-se no macrofísico, químico e biológico, mas, para o que nos interessa, os sujeitos, seus vínculos e relações sociais, econômicas e políticas, culturais, comunicacionais, suas entidades mais compíscuas são o capital e o Estado. Um sinônimo dessa realidade é o cosmos, né, que é o ordenado. A realidade molecular, entenderam molar, né? A realidade molecular, que é imanente à anterior, é a do caos ou caosmose que eles inventam. Ela está composta de elementos que são puras diferenças de quantidades intensivas, potências sem extensão nem temporalidade, capazes de gerar, por sínteses conextivas aleatórias que se estabelecem e desfazem em infinitas direções, o novo absoluto. Seu funcionamento é aleatório e seus processos operam para a pura produção. A emergência de tais processos no campo do molar é o responsável, ou seja, quando os processos dessa realidade molecular vêm para a realidade molar, é quando a gente vivencia o que nós chamamos de acontecimentos, devires insólitos, é o inesperado, o novo, o inédito.
que se expressa como algumas escolas vão chamar de efetuações autopoéticas, ou eventos não entrópicos irreversíveis e revolucionários. O molecular, em sua emergência, é o que gera também produções de subjetivações originais, subjetivações que fogem dessa subjetividade padrão, que não se reduzem aos sujeitos individuais nem coletivos e tampouco às suas modalidades conhecidas de associação, organização, comunicação ou vínculos. Tudo isso faz parte do nível molar. Bom, o outro conceito, molecular, ficou claro? O outro conceito de produção, reprodução e antiprodução, a própria palavra já nos diz um pouco, né? A denominação que tem. O processo produtivo é produtor de produção, de reprodução e de antiprodução. Ou seja, eles vão dizer que, de outra maneira, né, eles vão dizer que a substância última da realidade é a produção. A gente costuma dar o exemplo de um filme que chama Solaris, que é um oceano de onde emerge produções inesperadas. Então, para eles, a essência última da realidade seria essa produção incessante, né? A produção de produção é a geração do diferente. Então, quando essa produção gera algo novo, é o que a gente chama da produção. É a geração do diferente, do novo absoluto, próprio do molecular, a serviço de tudo quanto é favorável à superioridade da vida. Os processos produtivos podem ser capturados e encaminhados para o molar para ser transformado em produção de reprodução do mesmo, enquanto conservador e desvitalizante, ou em produção de antiprodução ou destruição da vida. Um exemplo disso, por exemplo, quando a gente vê alguns processos como qualidade total, que pegam definições como autogestão, né, que tem por princípio a capacidade do coletivo de saber sobre si mesmo e se organizar para resolver suas dificuldades, suas potencialidades, e coloca isso numa empresa, numa fábrica. Só que uma autogestão para quê? Para melhorar o trabalho e continuar alienado, ser explorado. Então, é uma captura desses conceitos, tá certo? Então, aí, no caso, é a reprodução do mesmo ou a antiprodução quando destrói a vida. Já deu para ver, então, o que a gente vai entender por rizoma lá na frente. O que nós vamos buscar nessa rede rizoma, né? Mais do que entidades molares, mais do que situações objetivas, essa rede é para isso, nós vamos estar atentos a outras conexões que estão pré-sujeito, aquele propósito para propiciar essa produção. Tá claro? Bom, o outro conceito de clínica universal. O conceito de clínica universal denomina um original emprego das categorias psicopatológicas tradicionais para diagnosticar o predomínio da produção, da reprodução ou da antiprodução em todo e qualquer processo, instituição, organização, estabelecimento, equipamentos, produto, obra, sujeito, agentes, usuários. Então, vamos falar um pouquinho dessas categorias. A categoria, por exemplo, de esquizoide qualifica tudo aquilo no que predomina a produção de produção. No outro polo, a categoria de paranoide qualifica tudo aquilo no que predomina a reprodução e a antiprodução. É interessante, quem trabalha com redes deve saber disso. No primeiro momento da rede, esse polo paranoide, ele é incrível, assim, é visível. Todo mundo fica com medo de todo mundo, critica todo mundo faz mal, eu faço melhor. Então, aquela relação, assim, você acha assim, não vai dar certo, nada aqui vai dar certo. Mas depois você vê todo o processo um processo mesmo que vai acontecendo e essa realidade muda-se completamente e a gente começa a ver surgir esse outro polo, que é o esquizoide, que é a produção de produção. Aí começa a surgir coisas que você nem imaginava.
Vou dar um exemplo para vocês, né? Dá licença. Nós estamos nessa rede de parceiros de ações pro autor de ato infracional, adolescentes, e a gente não imaginava que seria possível sentar um adolescente com um juiz, com um promotor, etc., para poder estar conversando sobre o seu caso. Né? Geralmente é uma coisa bem de cima para baixo. Isso já está acontecendo. Agora, vamos ver se a gente consegue tirar os cadeados dos alojamentos, né, Ed? Isso aí é o caminho, né? Mais esquizonte. Eu vou pular isso aqui, vou passar por rizoma. Vocês entenderam o paranoide esquizonte? Está ótimo. O conceito de rizoma, então, principal para essa exposição, né, consiste no seguinte: se pode afirmar que o campo do molecular, ou da produção desejante, das sínteses conectivas de diferenças intensivas em infinitas direções, da pluripotencialidade do caosmose, dos espaços lisos, que tipo oceano, espaço liso seria tipo oceano, é sem dimensão, né? Dos tempos não lineares nem cronológicos, das turbulências, dos quantas, de todos os elementos e processos e dimensões pré-pessoais, pré-subjetivos, pré-sociais, pré-biológicos, pré-semióticos, pré-formatados molares, configuram uma rede absolutamente insólita e original. Essa rede não se compõe de unidades fixas, nem de conexões excludentes, nem de sujeitos agentes emissores, receptores, nem de tempos ou espaços convencionais empíricos, nem de finalidades pré-fixadas, nem de leis determinísticas, nem de causalidades, acidentes ou incidentes, limites. Essa rede subjaz, é imanente em todas as entidades da realidade molar e funciona continuamente, emergindo para inová-la, por isso que nos interessa, e metamorfoseá-la com uma originalidade absoluta a serviço do aperfeiçoamento da vida, da democracia direta e da geração do novo em todos os campos. O único que a contém é a resistência e inércia do molar, cujas magnitudes da reprodução e antiprodução determinam um índice de afinidades com o molecular que permite mais ou menos sua emergência. Ou seja, a gente faz um joguinho de cintura, engana o molar e passa. Assim. O termo rizoma, ele está tomado da denominação de um vegetal do tipo tubérculo, que não tem tronco central, ele está quase na superfície e é rastreante, né? Já detectaram um rizoma de 25 quilômetros nos Estados Unidos. Eu acho fantástico. Você imagina 25 quilômetros de raizinhas, né? Radículas. Não tem tronco central, nem margens extremas definidas, cujas células não têm membranas, cresce sem cessar, não por essa dicotomia folha e raiz, folhagem e raiz, mas é impossível determinar de onde situar o lugar das causas e dos efeitos do processo de crescimento. As autênticas redes sociais serão, então, para a esquizoanálise, aquelas que se configuram como rizomas, com predomínio relativo do molecular, os processos produtivos desejantes, esquizontes, a emergência contínua do novo absoluto e a reinvenção permanente das entidades molares que as efetivam como dispositivos institucionais, organizacionais, subjetivações, equipamentos, práticas. Essa é a nossa proposta ético-política e estética. As redes sociais como rizomas podem ter metas e objetivos circunstanciais, assessorias técnicas ocasionais, mas seus fins são seus meios são seus fins. E ambos configuram utopia ativa, sempre política, ética e estética,
da invenção de um mundo superior, como dizia Nietzsche, mais que humano, o qual descarta toda e qualquer subordinação e interiorização nas redes da lógica das entidades paranoides, neuróticas e perversas da realidade atual do capitalismo planetário integrado. Nós acreditamos, bom, aqui eu terminei minha fala, mas aí eu lembrei, me falaram por telefone ontem que era um evento político e era escolha de delegados para um congresso de psicologia e compromisso social. Então eu resolvi deixar meu recado. Nós acreditamos que as ciências humanas em geral e a psicologia em particular pode ter um papel relevante, sempre em articulação transdisciplinária e ativo protagonismo dos usuários na implantação e aperfeiçoamento contínuo de redes produtivas e libertárias, incluindo o funcionamento da formação, do exercício profissional e das entidades de classe, dos psicólogos, de se assumirem em rede. Nesse sentido, quando falamos para um evento que é a preparação para o congresso, cuja temática é psicologia e compromisso social, e chegado à conclusão que as redes são dispositivos privilegiados para a produção de novas subjetivações e modos de existência produtivos e transformadores, perguntamos: que psicologias estão a serviço da produção de subjetividades apropriadas e cúmplices com o mundo da reprodução, antiprodução, ou seja, a exploração, a dominação e o falso prestígio, que é típico do nosso sistema, e quais estão empenhadas em produzir subjetivações capazes de serem protagonistas das transformações indispensáveis para a preservação e o aperfeiçoamento da vida, dito no seu sentido amplo. Para essas segundas psicologias, finalizo com isso. O dispositivo redes, rizomas, tal qual temos definido, pode ser um dos mais explicitamente ligados ao compromisso com essa transformação que ele se propõe. É isso, gente. Obrigada. Os exemplos, eu tive que diminuir, esse texto era maior, mas os exemplos, eu acho que no debate a gente vai conversando e trocando experiências, tá bom? Agora eu passo a palavra a Juliana, viu? Uma perspectiva diferente da que a Arete colocou, mas que eu acho que tem um elemento comum, que é essa concepção, né, de rede que traz implícita nela essa ideia de horizontalidade, no sentido de desfazer as pirâmides em que nossa sociedade tende a ser organizada. Eu acho que isso é uma questão, acho que é básica que está presente no conceito de rede, né? Essa visão das relações democráticas, né? Bem, eu parti mais de um trabalho prático, e essa é a primeira definição de rede que eu encontrei de gente que propõe o trabalho com a rede social, né? Cada pessoa está, por assim dizer, em contato com um certo número de pessoas, algumas das quais estão em contato direto entre si e outras não. Creio ser conveniente denominar de rede um campo social deste tipo. A imagem que tenho é a de uma rede de pontos, nos quais alguns estão unidos por segmentos de retas. As pessoas, ou às vezes os grupos, seriam os pontos desta imagem, e os segmentos de reta indicariam que interatuam entre si. É uma definição dada por Barnes, uns antropólogos ingleses, de 54, e assumida e desenvolvida por
Rose Spick e Carolina Kniap, de 1973. Esses autores, bem, e o desenho, vamos dizer assim, a representação desse tipo de rede que eles colocam é uma rede social deles mesmos. Né? Então, as várias pessoas com quais eles estão em relação, desenvolvem vínculos, né? E essas pessoas, umas se relacionam com outras, têm vínculos umas com as outras e com outras não. Tá? Bem, esses autores, eles têm um livrinho que chama Redes Sociais, em que eles propõem o atendimento em saúde mental, atendendo a rede da pessoa identificada como portando o problema, né? Então, é um livro de proposta de trabalhar com a rede social. Tá? Com base, então, nessa concepção de rede, outras foram se desenvolvendo e Clef Beck, que é um sueco que esteve aqui há algum tempo atrás, ele traz uma concepção, uma metodologia de você desenhar um mapa de rede de uma pessoa com base numa teoria de desenvolvimento de Ulrich Bronfenbrenner, que ele que identifica que todos nós estamos imersos numa rede social e que a gente tem alguns sistemas que chamam de microsistemas, que são sistemas que você tem relação direta, cara a cara, e esses microsistemas tendem a se relacionar, e aí você já começa a ter mesossistemas, né? E que você pode trabalhar até o nível de mesossistemas. Os exossistemas e os macrosistemas, que eu não vou entrar no momento, a gente não pode trabalhar diretamente com eles. As mudanças vão ocorrer a nível de macrosistemas a partir de mudanças que ocorrem nos mesossistemas. Então, o microsistema, por exemplo, é uma criança e sua família. Tem uma relação direta, né? Ou a criança e uma escola. Ou eu e meu ambiente de trabalho. E o mesossistema já inclui vários elementos desses microsistemas. Né? Então, uma metodologia desenvolvida por Clef Beck, uma forma de você identificar esse mapa de rede, por exemplo, seria você desenhar com a própria pessoa, com o paciente, com o portador de problema, a sua própria rede. Tá? Então, nesse quadrante aqui superior é o da família, que é as pessoas com as quais a pessoa vive. Né? No centro, então, está o indivíduo. Né? Aqui, nesse outro quadrante, nós temos os parentes, que são pessoas de relações consanguíneas ou afins, mas que não moram com a pessoa. Embaixo, colegas de escola, sem criança ou adolescente, né, ou colegas de trabalho. Tá? Aqui, amigos, vizinhos, igreja, relações comunitárias em geral. E aqui nós temos o que eles chamam de pessoas com autoridade ou profissionais. Um médico que ele frequenta constantemente, um psicólogo que atende, um psiquiatra, um advogado que está tendo assessoria constantemente, são as pessoas que a pessoa normalmente busca ajuda. Imbuído na ideia de trabalhar com redes, né, está a ideia de você identificar os recursos da própria rede. Né? E o trabalho de Clef Beck surge exatamente na Suécia para trabalhar com as famílias multiassistidas. São aquelas famílias que são atendidas por inúmeras agências sociais, né? E que vão sofrendo um processo de despersonalização, porque estão exatamente atendidas em várias situações, por várias agências. Né? Cada vez mais, nesse processo de despersonalização, elas vão perdendo a sua capacidade de autoria. Elas vão ficando cada vez mais fragilizadas como agentes da própria vida. Cada vez mais eles começam a ficar submetidos a essas várias agências. Por isso, essa introdução dessa pedacinho aqui. Isso é um trabalho que, quando eu faço cursos sobre redes sociais, a gente faz geralmente o levantamento de redes
das redes das pessoas que fazem quando eu faço um workshop, por exemplo. E é muito interessante, a gente observa, em todas as vezes que eu já trabalhei, e quando ele veio aqui e fez esse trabalho com a gente observa que quando a gente faz uma pergunta, pede a pessoa fazer a sua rede, e faz uma pergunta, vamos imaginar que você tenha um problema, tá? E eu gostaria que você escrevesse, você não vai falar qual é o seu problema, você escrevesse quais são as pessoas que sabem do seu problema. Faz uma lista. Às vezes a gente faz uma rede, não, faz uma lista. Depois que eles fazem essa lista, agora nós vamos ver quais são as pessoas que você procuraria ajuda. E a pessoa faz uma outra lista. Então, de forma muito interessante, desde classes sociais altas, com classes sociais baixas, quando a gente faz, pessoas que sabem, estão geralmente nesses quadrantes aqui. E quando a gente pergunta quem se pediria ajuda, as pessoas estão aqui, nas autoridades, nos profissionais, né? E isso aparece assim, de uma forma muito gritante em todas as situações que eu já fiz até hoje. E o trabalhar com rede é exatamente inverter essa situação. Tá? Trabalhar com a rede é tentar liberar, ou eu falo assim, dispensar o profissional e resgatar os recursos da própria comunidade. Né? Bem, isso então tem implicações epistemológicas, filosóficas importantes, né? que estão voltadas às concepções de realidade, concepções de patologia, concepções de doença, de dificuldades, uma série de coisas que depois a gente vamos ver se dá para chegar lá. Então, uma outra definição de rede, que vai então ressaltar a questão da importância da rede social em termos de constituição da pessoa, essa definição apresentada por Slutsky. Os contextos culturais e subculturais que estamos imersos sustentam e fazem parte do universo relacional do indivíduo. Em um nível mais microscópico, por sua vez, a rede social pessoal pode ser definida como a soma de todas as relações que o indivíduo percebe como significativas ou define como diferenciadas da massa anônima da sociedade. Esta rede corresponde ao nicho interpessoal da pessoa e contribui substancialmente para seu próprio reconhecimento como indivíduo e para sua autoimagem. Constitui uma das chaves centrais da experiência individual de identidade, bem-estar, competência e agenciamento ou autoria, incluindo os hábitos de cuidado da saúde e a capacidade de adaptação a uma crise. Isso eu não tenho, eu sou muito ruim para, depois se alguém quiser, eu tenho o nome do livro aqui em algum lugar, mas é um livro do Slutsky que está em português, que ele então traz e ele descreve uma série de estudos de 10 mil pessoas, 7 mil pessoas, estudos longitudinais, patrocinados geralmente pelos seguros de saúde americanos, por exemplo, para ver essa questão de perspectiva de vida, né? Quanto tempo as pessoas vivem. E a constatação que eles têm chegado é que, igualando hábitos alimentares, fazer exercício físico ou não, fumo, não sei o que lá, bebida, igualando isso tudo, 10 anos depois de examinada aquela população, aquelas pessoas que estão inseridos numa rede social ampla ou em alguma rede social significativa, por exemplo, pessoas casadas, pessoas que fazem parte do grupo comunitário da igreja, ou pessoas que continuam trabalhando como voluntário na universidade, por exemplo, alguma coisa assim, que estão integrados em algum grupo social, têm 2 vezes mais probabilidade de estarem vivos 10 anos depois do que aqueles que não estão inseridos em uma rede social. Né? Então, mostrando a questão da importância dessa rede em termos até na questão da saúde física quanto na saúde mental. Por exemplo, tem pesquisas de pessoas reinternação de pacientes psiquiátricos, por exemplo, aqueles que têm uma rede muito limitada
tendem a ser reinternados muito mais vezes do que aqueles que têm uma rede social mais expandida. Tem uma diferença entre a densidade da rede também, tá? Uma rede densa demais não tem esse efeito. A rede densa demais é aquela rede que todo mundo se conhece, tá? Então é uma rede grande, ainda densa demais, todo mundo está relacionado com todo mundo, tende a não ter o efeito de uma rede média em termos de densidade. Porque é como se todo mundo espera que o outro atue quando a rede é densa demais. Então tem uma série de estudos bem interessantes sobre essa questão da rede. Bem, eu pessoalmente tenho trabalhado com políticas públicas, pensando então não a rede do indivíduo, mas a rede em torno de um problema. Tá? Eu tenho então trabalhado, bem, você poderia trabalhar em termos de uma empresa, de uma instituição qualquer, eu tenho trabalhado em termos de política pública, ou seja, qual o problema que a política pública está tentando lidar com ele. Tá? E uma das questões principais é ver a questão da atuação e do poder do trabalhador social de poder produzir mudança. Tá? Então, eu tenho um quadrinho aqui que eu vou falar bem rapidamente, que dentro de uma visão da epistemologia, da ciência tradicional, a ideia é que o trabalhador social ele vai produzir a mudança no seu cliente, seja quem for, a comunidade, a pessoa, quer dizer, ele vai produzir, ele vai agir, ele vai intervir para convencer ou conscientizar o outro para ele poder mudar, que de alguma forma o médico vai, ele que vai curar o paciente. Então a ideia é que o agente social, o trabalhador social, o gerente, o pai, né, eles são pessoas que atuam de fora do sistema, sobre o sistema, de forma que essa pessoa que vai transformar o sistema. Tá? Isso está bem coerente com a visão tradicional, da ciência tradicional. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, X, que seria essa coluna aqui, age sobre Y para produzir uma ação em Y. O X intervém e Y muda como consequência. Ou pretende ter o poder de mudar Y. X, então, é responsável pela mudança de Y. X é responsável, então, pela conduta de Y. Tá? Essa é a visão da ciência tradicional. Né? E está presente, por exemplo, o que a gente chama do modelo médico. Né? Um médico, por exemplo, dá um remédio e o remédio cura a pessoa. É uma visão bem linear da ação. Tá? E que é muito presente, principalmente quando a gente vai atuar. A gente pode questionar todas essas questões, mas na hora de atuar, é muito difícil a gente sair dessa posição. Nós, os especialistas, né? Nós, as autoridades do saber, né? Autoridade, vamos dizer. Na medida que a gente se considera, se define como eu sei, né? Nós temos essa ideia de que eu sei, tenho que ensinar para o outro. Isso é uma atitude linear, né? Com relação nessa situação, é uma atitude que reflete a ciência tradicional. Bem, os trabalhadores sociais das ciências humanas, eles perceberam essa questão e tendem sempre a sair dessa situação de ser ele o responsável pela mudança. Então, o que tem acontecido mais recentemente, desde que eles começaram a se preocupar com isso, né? Ele intervém para que aquelas pessoas que não têm poder, o pobre, o portador de deficiência, né, possam sem poder, se informem, se conscientizem, se organizem para adquirir poder e exercer cidadania. Por exemplo, né? O médico intervém para que os pacientes se curem. Então começa a falar muito assim, não sou eu que estou te curando, eu sei que vai te curar. Né? Essa fala começa a ficar muito presente. O cliente vem me procurar e eu falo, não sou eu que vou fazer a terapia em você que vai fazer a terapia em você mesmo. Né? Então essa é a proposta que a gente realmente tem visto e tentado chegar. Porém, então seria, a X age para a própria pessoa, o Y, produzir a sua própria ação. Em termos gerais seria isso, né? O problema é que aí, a gente, ao fazer essa proposta, a gente faz a pergunta para a gente, né? Como o Y vai ser responsável pela sua mudança ou pela sua conduta?
Né? Como? Como conseguir isso? Então, a minha resposta é que essa é uma pergunta capciosa. Se eu pergunto como que eu vou conseguir para que o outro seja responsável, eu volto a responsabilidade para cima de mim da mesma forma. Né? A própria pergunta nos remete ao quadro anterior e recoloca o poder novamente na mão dos especialistas. E cria o que a gente chama, dentro da visão sistêmica, um paradoxo, que é, por exemplo, seja responsável ou seja espontâneo. Isso é um paradoxo linguístico, vamos dizer assim, né? Mas se eu dou uma ordem para o outro ser responsável, dentro dessa ordem já contém um paradoxo de que ele não está sendo responsável. Né? Que a responsabilidade requer autonomia, opção. Né? A mesma coisa com relação ao espontâneo. Se ele é espontâneo porque me obedeceu, ele não está sendo espontâneo. Né? Então ele tem que não ser espontâneo, por exemplo. Bem, então, como resolver é isso que eu tenho, durante esses anos, desde quando eu entrei no mestrado em 93, tenho trabalhado sobre isso. E a resposta que eu tenho trazido é o que a ação do trabalhador social não é na pessoa ou no seu cliente. A função ou a ação dele é em criar um contexto que eu chamo de contexto de autonomia, usando o termo de Maturana, de sistema auto-organizador, sistema autônomo de Maturana. Tá? Não é de independência, tá? É de autonomia no conceito dele, Maturana. Então, é criar um contexto de autonomia, um contexto no qual as pessoas as pessoas criam suas soluções. Emerge, como é que você falou? O micro no macro, como é assim, né? As novidades dos novos, né? Isso, né? Então, é essa a ideia, a ação e também no contexto. E aí eu tenho um monte de coisas sobre como que esse contexto é feito, que eu infelizmente não vai dar para ser colocado, tá? Como que ele cria isso. Então, a gente começa a pensar de uma forma diferente. O que me interessa agora não são as coisas reificadas, mas o contexto, que é uma coisa que não existe como objeto. O contexto é um padrão de relação, são regras de relação. Isso é contexto. Né? Então, a gente vai criar um contexto no qual eu, como coordenador desse contexto, eu sou apenas coordenador desse contexto, eu sou uma especialista em criar esse tipo de contexto. E eu não sou especialista, não sei nada sobre o que vai ser criado e sobre o conteúdo do contexto. Né? Então, os atores que fazem parte desse contexto que são os especialistas no conteúdo. Então, eu sou um especialista naquele processo de criar aquele contexto e mais nada. Né? Então, toda a responsabilidade de ação, de decisão, de execução, de planejamento, passa para os elementos daquele contexto. Né? E dentro eu venho da visão sistêmica que trabalha com a terapia de família, tem uma série de formas de atuação. Né? E uma das formas de atuações mais importantes são formas de perguntar. O trabalho é muito feito através de formas de perguntar, que são que dão voz a todos os elementos daquele contexto. Então, quando você está trabalhando junto com uma família, todos os elementos, desde 2 anos até 60 anos, até que for, todas aquelas pessoas naquele momento ali dentro, eles estão em igualdade de direito de voz. Tá? Todos eles têm o mesmo direito de fala, de conversar, de expressar a sua ideia, e a tarefa do coordenador daquele contexto é dar essa voz a essas pessoas com o mesmo respeito a qualquer uma delas. Né? Então, então eu vou passar agora mais rapidamente para... isso está fundamentado dentro do paradigma, do novo paradigma para a ciência, né, que a gente pode ver de forma bem rapidinha, que na paradigma tradicional é baseado em 3
princípios básicos da simplicidade, estabilidade e objetividade. Então, são os princípios básicos que orientam a ação daquele trabalhador social que acha que ele dá conta de ir lá e fazer a mudança, né? O objeto passa a ser reificado, bem, a causalidade linear progressiva, ele acredita que as coisas podem ser determinadas, então existe uma causa e um fim, né? Eu vou mexer na causa aqui, então vou provocar a mudança lá, né? E numa visão sistêmica e cibernética, um novo paradigmático, então os princípios são da complexidade, então rede, né? É exatamente uma complexidade, instabilidade, essas coisas, os sistemas sociais estão em constante mudança, estão longe do equilíbrio, você não pode prever o que vai acontecer, e eles são auto-organizados, ou seja, eles têm autoria. Tá? Por exemplo, tem tido muito essa experiência de relato de pessoas que trabalham com aquela visão mais assistencialista, que querem ajudar. Então vai lá, procura a família, por exemplo, procura a comunidade, conversa. Fulano fala assim, isso mesmo, doutor, vou fazer esse mesmo, vou tomar esse remédio. Dá a volta, ali na próxima esquina, esquece, joga fora o remédio, não vai fazer coisa nenhuma, porque a pessoa, o sistema dela é auto-organizada e ela vai aceitar algumas instruções e ela vai rejeitar outras instruções. Né? O mesmo conceito de Maturana, o sistema auto-organizado, os sistemas sociais são auto-organizados, por mais pobre, ignorante que a gente pense, por mais infantil, criança, eles são auto-organizados, e eles não aceitam uma relação instrutiva. Eles aceitam a relação instrutiva enquanto tem um poder que o controla. Por exemplo, você põe um menino de castigo enquanto você está lá vigiando. Você saiu, ele não aceita mais a relação instrutiva. Né? Você dá comida à força, ele fica com a boca assim. Você virou o lado, ele cospe a comida toda outra vez. Né? Então, essa é a concepção. O terceiro aspecto é que não se considera que seja possível a objetividade, a relação objetiva e objetividade. A realidade é uma construção intersubjetiva. Né? Então, esses são os princípios básicos em termos de epistemologia. Vou andar rapidinho, vou andar mais rápido. Então, eu uso uma série de conceitos que eu fui buscar em Gulich, que tem essa listinha aqui de trás. Eu trabalho com um sistema determinado pelo problema, em rede, microsistemas, mesosistemas. O problema é visto não como um problema a tratar, essa ideia de tratamento, então, cai por terra, porque trata quem é especialista, mas um problema, então, ele é abordado, e ele é definido pelos próprios componentes do sistema. A posição do coordenador é uma posição de cooperativa, né? E ele é caracterizado por uma participação e pela direção, mas naquele jeito que eu coloquei, como um expert em formar contexto. E o que você espera que aconteça é uma co-construção de mudanças de significados, mudanças nas relações e mudanças nas formas de ação. Isso aqui. Bem, então eu vou passar para vocês rapidamente o desenho de um primeiro trabalho prático que foi feito com essa concepção e a partir do qual eu fui desenvolvendo, que é, por exemplo, um trabalho feito na prefeitura em 1964, em que você tem aqui uma representação, né, da prefeitura, da organização social nossa, das instituições, dos órgãos mesmo, né, que tende a haver uma análise das políticas, tende a mostrar que no ápice da pirâmide estão as pessoas que costumam decidir e planejar. Né? E que no centro, geralmente, as pessoas que executam, e embaixo, na comunidade, estão as pessoas que recebem. Então, essa é uma outra concepção da visão sistêmica, é que todos participam. Essa ideia de que é uma política em que não há participação, a gente rejeita. Porque você participa recebendo. Ou você participa lá no nível de decidir, ou de planejar, ou pelo menos ele participa recebendo. Tá?
Então, a ideia, quando você pensa em redes, é transformar, através dessa nova forma de abordar e de ver o problema, numa organização de rede, que eu uso também ali para poder representar numa organização de sistema auto-organizado por Maturana, e que então, ao trabalhar com a rede, todos os elementos representantes, ou todos os tipos de elementos estão presentes. Tá? Então, trabalha com aquele grupo em que tinha alguém da prefeitura, alguém da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, alguém da entidade filantrópica que estava fazendo um convênio, no caso era um convênio, técnicos da entidade, pesquisadora, família do usuário, usuário. Então, e aí entende que isso é uma rede porque tem elementos heterogêneos. Tá? A psicologia social, as ciências sociais tendiam a pesquisar e mesmo a fazer pesquisa de participação, cortando a pirâmide em estratos. Então, por exemplo, consultava a base, o que vocês querem, quais as suas aspirações, qual a sua demanda, e levava para o ápice da pirâmide, vocês querem isso, deve ser dessa forma assim, e aqui então tomava essa decisão e planejava com base nessa pesquisa aqui. Né? Trabalhar em rede para a gente é exatamente não fazer esse papel de substituir os vínculos. Trabalhar em rede é criar o contexto de forma que os vínculos possam acontecer cara a cara. Por isso é que se compreende que você não pode agir no nível macro, mas no nível meso sim. Porque então os vínculos se constituem, ou os vínculos se desobstruem, ou os vínculos são cortados, alguns, né? De forma cara a cara. E o papel do pesquisador não é de fazer essas ligações, nem assim e nem assim. É o contrário. A gente acha que quanto mais a gente faz esse papel, nós estamos substituindo os recursos, a autoria dos próprios elementos interessados, e eu que estou sendo a dona do saber. Né? Eu vou levando o saber de lá para cá. E quando a gente põe todo mundo para conversar junto, então aí eles têm que se ver, eles têm que ser autores do que se decide. Né? Então, por exemplo, o usuário passa a participar em todos os níveis, inclusive de decisão e planejamento. Então, aqui tem um desenhozinho, usando aquele modelo de rede, por exemplo, então eu coloco no centro o problema a ser abordado, a elaboração do convênio, e o sistema é constituído por todos aqueles que conversam sobre o problema. Então, nós temos a prefeitura, o programa de apoio para pessoas portadoras de deficiência, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os usuários, as entidades, os especialistas, que no caso seria eu, a pesquisadora que estou coordenando, na época estou fazendo a pesquisa, né, os órgãos governamentais, a sociedade civil. Né? Como conclusão minha, nesse trabalho que eu fiz, esse primeiro trabalho que eu fiz, é que o elemento principal de mudança que nós, como trabalhadores sociais, devemos dar ênfase principal de trabalhar, de capacitar, de preparar para uma ação, acho, revolucionária, no sentido de ter uma outra mentalidade, uma outra visão de mundo, é exatamente aquele técnico da prefeitura, que é o elemento da prefeitura, não, órgão governamental, no caso aqui da prefeitura, que é o elemento de ligação entre a sociedade civil e a sociedade, o governo, por exemplo. Em termos de políticas públicas, eu estou falando de governo. Né? Então, esse elemento de ligação eu acho que é o maior agente de mudança. Porque ele, inclusive, muda o governo, por exemplo, ele realmente continua ali naquela posição, né? E é ele que faz essa ligação, ele que sofre as pressões de baixo, as regras, as coisas que ele tem que fazer acontecer, e ele que sofre as demandas, os pedidos, né, de baixo para cima também. Então, a gente acha que é isso. Bem, nós estamos fazendo um trabalho agora que eu estou muito feliz, e que então nós já depois desse primeiro, já começamos a pensar desde o comecinho do trabalho em rede. Porque nesse primeiro trabalho eu comecei a pensar em pirâmide primeiro e depois tentei montar a rede. E agora nós já começamos a trabalhar sempre pensando em rede. Isso muda muito, apesar de a gente achar que talvez possa não mudar muito, mas muda demais, porque você muda completamente a visão.
Então, por exemplo, nós estou fazendo parte agora, fui convidada pela Prefeitura para uma consultoria no projeto Muriqui, e nós estamos agora atendendo. Fizemos primeiro um projeto piloto, que já foi realizado, e estamos agora atendendo a 3 regionais. Venda Nova, Norte e Nordeste. Dá em torno de 800 mil, uma população de 800 mil pessoas. Eu fiquei assim, horrorizada de ver a quantidade de gente que é. E, assim, o projeto Muriqui, que está fazendo um levantamento de todos os portadores de deficiência, crianças e adolescentes portadores de deficiência dessas 3 regionais. Tá? E é assim, cada regional tem 9 pessoas trabalhando. E é incrível como a coisa está ampliando, né? E eu fui chamada para fazer o trabalho das assembleias de rede. Nós fizemos uma capacitação com o pessoal. Eles, então, construíram esse mapa, tá? O pessoal foi capacitado. Eles construíram o mapa, identificaram todas as pessoas, todas as entidades que conversam sobre o problema da inclusão do portador de deficiência. E estão sendo realizadas 45 assembleias de rede. E eu então entendo que as assembleias de rede são uma metodologia de co-construção de uma política pública. Tá? Então, e acho que a assembleia de rede é a metodologia ideal, que permite a autoria, que permite que o profissional saia e as coisas possam continuar fluindo, acontecendo, porque ele só é esse coordenador. Muito interessante que, desde o primeiro trabalho, comecei a perceber que a prefeitura, por exemplo, no caso, né, o projeto, ele passa da posição de provedor para a posição de articulador. Isso é muito bonito de ver, como na própria Assembleia de Rede, essa coisa acontece. Então, quando eu falei que são 45 Assembleias de Rede, eu quero dizer que são 45 Assembleias de Rede, mas cada grupo, cada bairro selecionado, às vezes é um bairro, às vezes são 2, às vezes são 3 bairros, dependendo do tamanho da população, estão tendo só uma Assembleia de Rede, tá? Que está sendo em torno de 45, 30 pessoas, varia de acordo com o tamanho da população e da presença também, né? Todas aquelas, por exemplo, grupos eles são convidados, tá? Esse aí é o resultado do trabalho com o projeto piloto que já foi realizado. E agora nós já estamos nessa outra fase, mas devemos estar já com umas 20 assembleias realizadas. Bem, só quero então, para poder acabar, tenho toda uma metodologia, então a metodologia de trabalho dessa assembleia tem toda baseada naqueles mesmos autores do Ross, Spick e Carolina Atniak, e que tem uma sequência de formas das coisas acontecerem dentro da Assembleia que são muito interessantes. Agora não vou poder falar. Só quero falar de uma forma bem rapidinha que o que caracteriza para nós o trabalho com redes sociais, a metodologia de trabalho com redes sociais, não é o fato de existir ou não existir rede. Tá? Não é o fato de eu trabalhar dentro da rede. Não é isso. O que caracteriza para nós é colocar a rede numa situação de conversação junto. Tá? Outra coisa é salientar, se preocupar em manter as diferenças, nunca homogeneizar. Quer dizer, é importante um trabalho que as pessoas possam manter a sua identidade, manter as suas características pessoais. Né? Então, a gente não ter medo da diferença. Tá? Então, a gente não quer que o problema seja solucionado pela homogeneização. Né? Permitir a participação nos vários níveis de decisão, de planejamento, de execução, né? E de receber também. Permitir esses vários níveis, inclusive para, por exemplo, o coordenador, para a autoridade, também se exercitar na situação de receber. Porque na medida que, ao montar a assembleia de rede, por exemplo, o chefe do projeto, por exemplo, né, ou a chefe do projeto, na assembleia, ela está na mesma posição de poder de qualquer uma das pessoas. Então, ele também exercita a posição de receber, de ouvir, né?
A decisão é quando tem alguma coisa a ser decidido, né, é por consenso. Tá? Não é por voto. E o consenso é a melhor solução possível a satisfazer cada uma das pessoas. Então, é todo um processo de negociação e a forma de atuação é muito nessa de negociação, de mediação, de forma que se chega a um consenso. A ideia de que a maioria tem razão, a gente acha que é completamente errada. Tá? Tende à homogeneização. Então, é baseado na ideia. Está respondido uma das perguntas. Tá. E essas são as características, eu acho, principais, são essas. Tá bom? Então é isso, depois qualquer coisa a gente conversa mais. Bem, são 9h15, né? Eu penso que a gente também podia ter um tempo para alguma curiosidade maior, né? Alguma pergunta que haja, para que a gente possa passar para o segundo momento, para discutir um pouco mais. Acho que depois me ocorria, quando eu tinha falado com vocês, até discutir um pouco mais o que significa o Congresso, tirar delegados, e se pudesse dar um tempo antes disso para alguma pergunta que haja. Alexandre, parece que uma das perguntas já tinha sido respondida. A outra pergunta, Alexandre? Sim. E aí é para a mesa, então. A mesa, os dois falecidos, lá com a mesa participando. Acho que a pergunta não é oficial. Pode tirar a página. Acho que não. A gente está desligado. Aí ele precisa poder refrigerar. Boa noite, Margarete. Juliana. Primeiro para a Margarete, depois eu passo para a mesa. Eu não entendi, Margarete. Democracia ativa. O que seria esse conceito? E depois parece que você falou, logo em seguida, utopia ativa. Será exatamente. Democracia ativa, não lembro de ter falado, mas seria democracia direta. Né? Que a utopia ativa são os valores máximos que uma sociedade elege e que os persegue. Por exemplo, hoje está muito em moda a cidadania, a solidariedade. Né? Então, cada época, a sociedade elege determinados valores. Esses valores são os valores que nós vamos perseguir. Onde não existe essa hierarquia e diferenciação de poder, existe uma horizontalidade onde todos participam das decisões. Não é representativa. Então, exatamente, eu me senti respondido, mas só para confirmar. A Margarete balançou a cabeça, confirmando a palavra da Juliana, quando ela disse exatamente sobre que a questão de votação não é uma coisa democrática. Né? Eu sempre tive essa ideia, e sim o consenso. Você vai na sua cabeça confirmando, é isso mesmo? O que você disse sobre isso? Eu acho que é muito difícil conseguir o consenso, às vezes a gente não consegue, mas o processo para chegar ao consenso desperta, né, nas pessoas essa capacidade mesmo de negociação, de articulação. Por exemplo, na situação do Brasil hoje, ou na minha situação hoje no Brasil hoje, o que eu mais sinto falta é que, uma vez que eu elegi deputado, senador, vereador, presidente, quem for, tá, eu perco o controle, eu parei de participar, paro de participar. Nós não temos uma agência de continuar participando. O que eles vão fazer depois, a gente não tem como. Então, é uma questão de que
a possibilidade de participação é muito pequena depois que você votou. Mesmo com porque vai ficar de acordo com as leis, por exemplo, que se cristalizam, que demoram a acontecer. Então começa a acontecer hoje, né? Procon, não sei o quê, para lá. Eu pessoalmente sinto que é pouco demais. Para mim não me satisfaz esse tipo de participação, é muito pouco. A voz da gente chegar no nível de decisão é muito difícil. Agora, eu queria propor, até para a gente sentir mais esse clima de rede, que vocês participassem mais, não só pergunta para nós, né, mas que vocês respondessem o que vocês acham, o que depoimentos, experiências que vocês têm de rede. Seria interessante e rico se a gente criasse uma conversa nesse sentido. Como é que vocês estão se sentindo, né? Não tem que ser pergunta. Eu estou querendo colocar uma questão que eu já tinha pedido. Se você quiser primeiro, bom, a questão que estava querendo colocar talvez não seja exatamente bem uma pergunta, mas estava querendo que conversássemos também sobre isso, né? A questão da rede, a meu ver, é uma questão muito complexa, né? Você, Juliana, apresentou todo um trabalho, a Margarete não apresentou os trabalhos vários que ela faz de forma detalhada, mas teria sido interessante ter o tempo para ela mostrar isso que está fazendo, né? De uma forma bem tangível e com uma metodologia específica também. Então, vocês duas têm já essa prática, né? Agora, aquilo que estava observando é que quando a gente fala, por exemplo, em rede social pessoal, é também complexo. Porém, nós estamos tratando de um âmbito micro, muito molecular, restrito. Agora, onde eu vejo a diferença complexa e problemática é quando estamos tratando de um conjunto, uma rede que é formada por entidades completamente diferentes, mas que têm ou pretendem ter um objetivo comum. E essas entidades partem de histórias diferenciadas, de visões de mudanças diferenciadas, portanto, entram problemas ideológicos diferenciados, né? Eu estou vendo como isso é muito difícil de se alcançar um tipo de entendimento, até um tipo de eficácia no trabalho comum que é feito. Então, quando vocês colocaram como trabalhar em rede, eu que me encontro a trabalhar, às vezes, exatamente com esse tipo de rede, sinto toda a dificuldade, porque entram questões que são, assim, de intolerância, às vezes, para o posicionamento do outro, para a diferença que o outro representa, e, às vezes, se perde de vista até o objetivo comum. Então, me parece que essa palavra, objetivo comum, é uma coisa que aqui foi colocada, talvez, como problema, né? Ou, né? O problema não deixa de suscitar ou de engendrar um objetivo comum, né? Mas, então, eu estava vendo como, hoje em dia, se fala muito em rede. Trabalho em network, né? E também as transnacionais acabam trabalhando em rede, e elas muito bem sabem como fazer, né? Então, o desafio para nós, sobretudo como operadores sociais, é que tipo de valorização, que tipo de intervenção, entre aspas, mas intervenção metodológica, poderia se operar diante dessa dificuldade de ideológicas, sociais e de história que essas entidades têm, né? É fácil, apesar da complexidade, que o Movimento Sem Terra realize, é uma rede, é só ele. Mas Movimento Sem Terra, aqui em IMST, com CPT, federações, com TAG, Movimento MLT, que é um outro, então eles acabam não se entendendo e têm uma dificuldade, por exemplo, de trabalhar a questão da reforma agrária, de forma que esta ação seja eficaz, entende? Então, para mim, permanece ainda, apesar desses exemplos ótimos, né? Mas ainda tem uma dificuldade na operação social, de como poder cooperar.
vocês responderem depois em conjunto, talvez, né? Acho que a pergunta da Luiziana foi legal, porque passa um pouco por aí mesmo. A ideia que a Juliana colocou do animador, do articulador, né? daquele agente social, seja ele uma entidade, o poder público, que anima esse processo de assembleia, de criar um espaço onde as coisas possam ser discutidas. Então, a questão muitas vezes, quem é esse animador, muitas vezes não é o poder público. O poder público está sendo tocado pela importância desse tipo de atuação, pela necessidade, e geralmente é uma entidade, ou uma ONG, ou uma outra que vai lançar essa semente, lançar essa ideia, provocar essa ideia, né? Estimular que isso aconteça. E muitas vezes se dá num prazo, um contrato, né? Existe um acordo, um contrato, para que isso... Né? Então, assim, a dificuldade assim, como começar a instalar um processo para que ele comece a crescer, a ficar raízes, e muitas vezes o prazo de atuação, de consultoria, de assessoria dessa entidade já terminou. Às vezes o processo retrocede, porque ainda não está suficientemente instalado. Então, se a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, quer dizer, acaba que se animar um ator primeiro, antes de... Né? Animação de animadores, uma coisa de formação de capacidade. Bom, então é uma ideia da gente conversar. E a outra é da Luizela, que eu vivi uma dificuldade, né? Assim, a gente trabalha vivendo dificuldade semelhante desses consensos, né? Dificuldades semelhantes sem consensos em entidades que, apesar de diferenças, podem encontrar objetivos comuns. Quer dizer, a possibilidade de elencar consensos maiores, né? Questões maiores, como uma estratégia inicial, aquilo que é possível de ser consenso dentro das divergências para iniciar um trabalho, uma experiência coletiva sendo produzida. Né? A partir de um consenso inicial, pode favorecer futuros novos consensos mais difíceis hoje. Às vezes, uma questão é mais difícil, existem outras mais fáceis, que é mais consenso, que é aparentemente mais simples, e essa mais simples vai gerar uma experiência coletiva que pode resultar em um melhor enfrentamento das dificuldades maiores. É só uma conversa. Alguém está querendo? Eu gostaria de falar uma coisa que aconteceu de forma espontânea, por exemplo, nesse processo desse trabalho que eu estou fazendo. Primeiro que, quando você fala o animador da entidade, essa questão de quem é que é o mediador, a gente costuma falar o mediador, o coordenador da Assembleia. Então, a primeira experiência, que foi o projeto piloto, nós fomos convidados, então nós fizemos uma capacitação do pessoal, e convidamos também pessoas da comunidade para essa capacitação, mas elas não se interessaram e não permaneceram. Então foram os estagiários, técnicos, diretores do programa Muriqui que participaram, alguns de outras áreas da prefeitura também se interessaram e participaram. E foi escolhido para coordenar uma assembleia uma pessoa que tinha sido capacitada, mas que não fazia diretamente parte do projeto Muriqui, naquela comunidade. Ela era de outro órgão da prefeitura, né? Mas ela era de outro órgão da prefeitura. E eles chegaram à conclusão que foi muito difícil para eles estar ao mesmo tempo na posição de representante de um órgão do governo e ao mesmo tempo o coordenador da Assembleia. Então, nessa outra experiência, as próprias pessoas que me convidaram já pediram, não, nós vamos querer diferente. Nós vamos fazer a capacitação outra vez, para que todo mundo possa entender, porque agora já tinha aumentado, tinha mais gente, tinha mais estagiários, né, para as pessoas começarem a desenvolverem mesmo essa perspectiva de rede, essa ideia, essa concepção, mas nós queremos que você faça a coordenação das assembleias. Tá? Então, eu não sou consultora do projeto todo, eu sou consultora do uso da metodologia de rede dentro do projeto. Né? Então, eu montei uma equipe com pessoas que tinham feito cursos lá comigo, eu faço parte da equipe, né?
a gente costuma fazer workshop e tal, então pessoas já tinham feito o curso, nós fizemos uma equipe de 6 pessoas e desenvolvemos, então nós é que estamos fazendo essa coordenação. Dividimos entre nós, porque é um trabalho muito grande, árduo mesmo. Então, essa é uma questão muito importante. É muito difícil para alguém que faz parte da rede, aquela rede que é constituída pelo problema, que eu faço parte da rede social de Belo Horizonte, né? Mas não é nesse sentido, daquela rede que foi constituída pelo problema, que é o problema da inclusão do portador de deficiência. A pessoa que faz parte dela, ela é coordenada. Porque ela perde a isenção, ela começa a querer convencer os outros, tá? É difícil para ela conviver com as diferenças, é difícil ela não se colocar na posição dela. Pediu um exercício muito difícil para ele. Então, foi feito dessa forma e tem sido muito interessante. Tá? Mas é muito interessante, ela tem achado muito melhor. Tá? Então, essa é uma questão dessa da coisa do coordenador. Realmente, o que vai acontecer depois faz parte da nossa ideia de que os sistemas são auto-organizados. Eu não tenho controle do que vai acontecer depois. E essa é uma das coisas que nós trabalhamos na parte da capacitação. Se todo mundo que estiver presente naquela rede falar que o problema da inclusão foi convidado, né? É um problema que não tem importância, eles não querem discutir, eu falei, olha, é um compromisso meu que nós vamos encerrar a Assembleia. Eu não vou ficar lá convencendo ninguém. Faz parte aceitar a ideia de que esse projeto é uma porcaria, nós não queremos mesmo. Então, esse foi um trabalho que nós, né, desenvolvemos na capacitação. Essa é uma. A questão dos vários órgãos. Você quer falar aí? Não, pode ter. Você falou das várias entidades com ideologia diferente. Eu quero falar também. Tá. Então, fala depois. Tá, não, porque eu estou falando da pergunta dela, né? É que realmente faz parte dessa questão está relacionada com a pergunta dele. Se um dos órgãos é o coordenador, é muito difícil, porque aí nós vamos manter o conflito de quem está certo e quem está errado. Tá? Então, dentro da metodologia de trabalho, não se passa pela ideia de julgamento. Não, nós não nos baseamos no princípio da verdade. Tá? Não, a ideia de que a realidade é uma construção social abole completamente a ideia que se possa existir uma verdade melhor do que a outra, ou uma verdade absoluta de qualquer tipo. Né? Então, são princípios éticos. E os princípios éticos são esses princípios que eu coloquei. A diferença é permitida, deve ser aceitada, as pessoas têm voz, todo mundo tem recurso, eu estou na posição de não saber, eu não sei o que é bom para vocês, são vocês que sabem o que é bom para vocês. Né? Então, esses são os princípios éticos que regem. Então, ao assumir esses princípios éticos, é uma coisa muito bonita a gente ver, por exemplo, as assembleias começam com as mães queixando que não podem mais. Porque não tem remédio, não tem o transporte, não sei o que. Não. Aí o pessoal das entidades se defendendo e colocando suas queixas também, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo lá da hierarquia, né? Superior que então não pode. Né? E depois, por exemplo, nessa última, nós hoje tivemos uma discussão, conversamos sobre a última assembleia, no final, por exemplo, a representante do Centro de Saúde, a representante do Departamento de Educação, o pedido que elas fizeram no final é que as famílias cheguem a elas fazendo reivindicação e compareçam nos fóruns para elas poderem reivindicar a mudança em cima das instâncias superiores. Então, eles começaram a se unirem, né, a fazer um consenso, constituir um outro grupo para, em vez de estar antagonizando um ao outro, né, constituir para lutar juntos. Né? Então, é uma coisa assim, é uma questão de uma definição de princípios que rege a sua ação como coordenador, né? E
Já fui uma vez procurada por outra pessoa na área de políticas públicas, olha, eu não tenho nenhuma garantia do que vai acontecer. E essa pessoa não me procurou nunca mais. Tá? Porque é isso mesmo, a ideia é que as coisas não estão sob controle. É o sistema e a rede que vai assumir o controle.